montar a empresa, Deus usou uma pessoa e falou assim: à medida que vocês dois se respeitarem como sócios e como marido e esposa, o negócio de vocês vai crescer. Quando vocês não se respeitarem mais, o negócio vai quebrar. Porque quando eu abro a empresa não é minha. Se eu estou casado, a Bíblia fala que eu sou uma só carne. Acabou, cara. Ela pode estar no contrato social ou não. Ela é importante para mim. Eu não tenho mais como me separar dela. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Potencial Empreendedor, o seu canal de negócios. Você que ainda não me conhece, eu sou Renato Moreira, tenho a honra de receber homens e mulheres aqui que fazem seus negócios acontecer. Não trazemos gurus aqui, somente pessoas que de fato têm as dores que todo empreendedor, todo empresário tem e superam. E dessa forma, nós recebemos hoje com muita alegria Leandro, da United Lab. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que bom tê-lo aqui. Que honra recebê-lo nessa manhã. Que isso, o prazer é meu, Renato. Obrigado pelo convite aí. Espero, de alguma forma, colaborar para que todos aqueles que estão nos ouvindo, de alguma forma ou de outra, aprendam algo e possam ter muito sucesso aprendendo com os nossos erros também, né? Muito bom, muito bom. E você que chegou até aqui, eu quero te convidar a curtir, seguir, compartilhar o nosso conteúdo. Afinal de contas, queremos atingir o máximo de empresários possível, porque acreditamos, eu, Renato Moreira, acredito que o empreendedorismo é capaz de construir uma grande nação. Então, por isso, os negócios, eles precisam prosperar. Mas, Leandro, me diz uma coisa, cara, você sempre foi empresário, você nasceu de família empresária, porque hoje você tem um negócio aí que tem prosperado muito, né? Como seu contador, eu sei do quanto vocês têm se desafiado e têm tido bons resultados. Mas isso foi sempre assim? Conta um pouquinho da sua história, como é que você criou a United Lab? Tá, vamos lá. Não sou de berço de empresários. Não, cara. Tive uma infância muito boa com relação à questão de paternidade e maternidade, mas na questão empresarial, não. Sempre fui funcionário e trabalhei 10 anos numa determinada empresa em São Paulo. E quando eu me mudei de São Paulo para Belo Horizonte em 2012, quando foi 2014, me deu um estalo dentro. Sabe aquela voz assim, fala assim, acho que acabou o seu tempo como funcionário para você empreender. E foi em 2014 que eu lembro que eu liguei para o meu chefe em São Paulo e falei: olha, vou me desligar da empresa. Não faça isso. Não, eu vou. Por quê? Porque eu entendi que eu tenho que dar um passo a mais. Na época foi muito desafiador, Renato, porque nós saímos de uma cidade chamada Cosmópolis, interior de São Paulo, que em 2008, 2010, com 2, 3 mil reais, você vivia tranquilo. E quando eu fui para Belo Horizonte em 2012, com 3 mil reais, tu não pagava nem o aluguel. Então foi um momento muito desafiador, tanto para mim, quanto para outras famílias que também foram envolvidas. Fizemos o processo de mudança com o vínculo na questão da igreja, para abrir uma nova igreja lá. E nesse processo, junto que nós estávamos como família, estou abrindo esse parênteses para o pessoal entender um pouco como é que foi a história da abertura da empresa, e para ver que não foi algo fácil, assim como não é para, né? Para todo mundo que vai abrir, sempre tem um momento muito desafiador. E essas 5 famílias, durante esses 3 anos lá, a gente sempre se ajudava muito. A gente sempre se conectava muito. Você tem alguma coisa aí? Não tenho. Então estou te comprando um botijão de gás. Levei meu filho no médico, não tinha dinheiro para pagar a consulta. Estou depositando agora na sua conta. Foi um momento que a gente se uniu muito como família, como igreja, como pessoas. E foi nesse tempo que, em 2014, ali passando por esse momento de aperto, de ajuste, que a gente decidiu romper, sair da parte de funcionário e abrir a empresa. E nós abrimos em 2014, em Belo Horizonte, no bairro Barro Preto, do ladinho da UFMG. E tudo começou ali, cara. 2 cabeças sonhadoras, eu e a Bia. A gente tem as fotos do primeiro, segundo dia que nós abrimos. Era uma mesa feia, sem nada em cima, e uma alegria tremenda. E eu lembro que a primeira venda que nós fizemos foi de R$337. Caraca, você lembra até o número. Lembro o cliente de São Paulo, da Paloma Krempel, lembro o nome dela, uma pesquisadora da USP. São coisas que marcaram muito. E a gente pulava dessa altura aí, né? E às vezes a gente tem que resgatar isso nos dias de hoje.
Porque a gente fala, pô, não alcançamos um número, estamos muito longe. Mas espera aí, olha de onde tu veio, né? A gente precisa, às vezes, trazer à memória algumas coisas que nos dão esperança. Então, em si, essa foi a história, de maneira bem sintetizada, de como a United começou. Ela teve como razão social United Lab e United Chemicals. E aí, recentemente, nós mudamos agora aí, junto com você, na questão da razão social, agora se chama United Importação e Exportação Limitada. Uhum. Que a gente começou a idealizar outros segmentos para poder abranger. Mas aí, setembro de 2014, nós abrimos. Esse ano vai fazer 10 anos da empresa. E quando, 2 anos depois, eu vim morar aqui no Sul. E deixei a empresa lá e vim para cá. Aqui eu abri a parte administrativa dela só no contrato social. E ali não deu certo administrar à distância. Eu percebi que ali o pessoal já começou a ficar meio acomodado lá em Belo Horizonte. E eu achei melhor, mais prudente, trazer a empresa para cá. E aí a empresa veio. E aí a gente começou a fazer os novos reajustes aqui, né? Tá, mas o que te trouxe para cá? O que trouxe para cá foi uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Deus foi muito claro. Nós viemos para cá em 2000, mudamos aqui em dezembro de 2015. Chegamos aqui dia 20 de dezembro de 2015. Em julho a gente estava visitando meu sogro e minha sogra. E ali eu escutei Deus falando muito claro, olha, vocês vão mudar para cá. Uhum. E eu voltei com isso quieto para lá. Não falei com ninguém. E eu falei com a Bia só e nós oramos. E falamos, se for de Deus, alguém vai confirmar. E passaram-se 3 meses, o nosso pastor ligou para mim um dia e falou assim, olha, eu preciso que vocês venham aqui agora. Larguei o expediente, fui lá. Fui até com aquela sensação de, o que eu fiz de errado, né? Pequei e não estou sabendo. E no que nós chegamos lá, ele falou, olha, essa noite sonhei 2 vezes que vocês não viravam um ano aqui. Caraca. Vocês vão embora para o sul do Brasil, para Florianópolis, então eu estou enviando vocês, não virem um ano aqui. Vocês precisam ir o quanto antes. Aí, debaixo dessa palavra, a gente alugou uma casa pela internet, mudamos em Barreiros, São José, e foi o começo de tudo. Sabe que é interessante você falar isso, Leandro? Porque agora no mês de março eu vou lançar meu livro, inclusive. Tô com uma cópia aqui. E é interessante porque nesse livro, que eu intitulei que Venha o Teu Reino nos Negócios, eu falo justamente sobre isso, sobre a importância de entendermos os planos e os propósitos de Deus para as nossas vidas. E nos negócios não é diferente. Nós fazemos parte de uma engrenagem, de um propósito maior de Deus para com a humanidade. E quando nós entendemos que nós não somos seres individuais, embora sejamos, mas dentro de uma engrenagem espiritual nós fazemos parte de algo muito maior, nós entendemos o quê? Que os nossos negócios, ele tem finalidade, ele tem objetivo. Não é somente te ver de carro novo, de casa nova, mas sim, claro, vai te proporcionar tudo isso, mas também de contribuir com aquilo que Deus quer fazer. Seja você como empresário empregando muitas pessoas e falando do amor de Deus, seja você como empresário refletindo os princípios de Deus para os seus fornecedores, para os seus clientes. Então nós temos que entender como empresários que tudo faz parte do plano de Deus. E quando nós nos conectamos com esse plano, quando nós nos conectamos com essa verdade, quando nós trazemos para o nosso negócio a cultura do reino dos céus, porque Jesus, quando esteve aqui, ele falou o quê? Ele falou de reino. Então, por isso que o nome do livro, até eu dei o nome de que venha o teu reino nos negócios, para quê? Para que possamos trazer a vontade dele. E quando você fala, poxa, eu vim para Florianópolis porque foi uma direção de Deus, isso é um ouvido e um coração atento para tudo aquilo que Deus está fazendo. E assim como Abraão fez isso, né? Ele saiu de meio da parentela, foi para uma cidade distante para cumprir o propósito de Deus. E eu, como te conheço, eu sei né, pelo menos um pouco da sua história, desde que a gente está trabalhando juntos, eu sei do quanto você é um cara que busca, né, entender a vontade de Deus. Eu queria entrar nesse ponto. Você como empresário que tem trazido esse desejo, né? Porque você também é pastor de igreja, né? E você tem um nome a zelar como, né, para honrar o nome de Deus. Como você faz isso? Como você busca honrar Deus nos seus negócios? Tá, eu acho que a gente começa logo pelos princípios, né? Eu acho que o princípio de nós buscarmos sempre ter uma vida cada vez mais reta e em santidade, eu acho que começa por aí.
mas o princípio maior, acho que ele sempre começa dentro de casa. Não mostrando para os outros, mas primeiro para os nossos. Então, por exemplo, eu, de um tempo para cá, eu tenho o hábito... porque a gente sempre escuta muito, Renato, você como empresário aí que tem algumas centenas de empresas, né? Eu tenho 2 só, mas todos nós temos as correrias do dia a dia. E a gente muitas vezes se esconde atrás dessa desculpa. A minha vida está muito corrida, não tenho tempo. E durante muito tempo, eu não só escutei pessoas, mas como eu também me escondi atrás disso. Eu busco a Deus, mas no meu tempo. E quando eu entendi isso, de aplicar o princípio que vem o teu reino nos meus negócios, o que eu fiz? Eu falei, Deus, é 24 horas para todo mundo. Só que eu sei que isso daí é cronológico para o ser humano. Deus é o Deus que criou até a eternidade. Então, quer dizer, ele está fora até da eternidade. Ele é maior do que tudo isso. Eu falei, se eu abrir mão do meu tempo e buscar mais a ele, com certeza absoluta, se ele criou a eternidade e o Cronos, ele vai fazer minhas coisas andarem num ritmo diferente. Então, o que eu aplico na minha vida em termos de princípio? Eu acordo entre 4 e 4h15 da manhã todo dia. Fácil, não é. Mas, assim, todos os dias, na noite anterior, quando eu vou deitar, eu não uso despertador. Foi um desejo que começou a queimar no meu coração há muito tempo atrás. Então, eu falava assim, Deus, em algumas noites até hoje, quando eu vou deitar, eu choro sozinho na cama às vezes. Né? Quando eu vejo que a minha esposa não chegou ainda, assim, eu choro e falo assim, Deus, não me deixe começar o dia amanhã sem que eu não esteja na tua presença. A gente precisa aprender que o sol veio para governar o dia, mas a gente foi criado para governar tudo. Então eu preciso ver o sol nascer como obrigação minha. E é a coisa mais linda, porque nós vemos no dia a dia, na madrugada, Renato, é que Deus ele coloca os princípios dele. Então, por exemplo, todos os dias, entre 4h40 e 5h, o galo começa a cantar no vizinho. Aí você começa a ter um insight. Foi mais ou menos nesse horário que eu acho que Pedro negou a Jesus. Caraca. Aí você começa a fazer a cronologia do sofrimento de Cristo até a cruz. Você fala, não começou tarde, começou de madrugada. E você começa a pegar e fazer alguns estudos bíblicos e você vai ver assim que existe um poder diferente na madrugada. Então, eu abri mão do meu conforto, do meu sono para buscar Deus. E foi aí que eu comecei a ver que algumas coisas começaram a andar num ritmo diferente. Não por mim, mas por Ele. Então, eu faço isso todos os dias. Então, quando dá 8h da manhã, com exceção de hoje, que eu peguei o celular para poder ver a sua mensagem, mas enquanto não dá 8h da manhã, eu não ligo meu celular. É o tempo que eu tenho para Deus. Eu fico ali todo esse tempo. É necessário. Se eu não fizer isso para mim, é como se eu não fizesse para Deus e é como se o meu dia não fosse bom. E normalmente, por mais tempo que a gente gaste na presença de Deus, às vezes o dia ele vem com muitas adversidades. Só que se você não gastou seu tempo com Deus, como é que você vai aguentar aquilo? Vai ser na força do teu braço ou vai ser na força da mão de Deus? Existe uma diferença muito grande. Então, eu resolvi aplicar esse princípio de Deus no meu negócio. Então, eu coloquei isso para a minha vida primeiro. A minha família toda sabe, eu tenho um horário para dormir também. Então, e dessa forma a gente começou a ver. E falando de propósito, voltando um pouco naquilo que você disse... tanto eu quanto a Bia, a gente entendeu e a gente começou a gente precisa perceber que às vezes o propósito ele não vem de maneira audível, mas a gente começa a ver circunstâncias ao redor. Então a gente começou a perceber desde São Paulo e Belo Horizonte que muitas pessoas vinham pedir ajuda para nós a respeito de comida. Compra um almoço para mim, paga uma marmita para mim. A gente estava entrando num restaurante, aquela fila de pessoas e quem que eles vinham pedir para nós? E a gente começou a entender isso daí, de que nós precisávamos... o nosso propósito era ajudar projetos sociais. A gente começou a entender isso, muito claro. Então, o que a gente faz hoje? Hoje nós, como empresa, nós ajudamos um projeto social da igreja, chamado Casa da Família. Nós ajudamos também um projeto social da África, chama CAF. Lá na África é um projeto que é para mais de 60 igrejas. Então, assim, por quê? Porque a gente entendeu, sabe? Para que serve o meu negócio? Se o meu negócio não serve para nada. Caraca. Não é o ganhar dinheiro, é o que eu vou fazer com ele, né, Renato? Aonde é que eu vou investir? Eu não estou falando de quantidade, eu estou falando assim de como que você vai ver aquilo que vem e o que você vai fazer com aquilo que você recebe, para onde ele vai.
E eu não sei se você vai lembrar no passado. Ano passado, eu não sei, a gente tentou mudar o radar da empresa, lembra? Sim. Era um radar limitado de $150 mil por 6 meses. A gente tentou ir pro ilimitado. Sim. O que aconteceu? Você sabe melhor do que eu, cara. Travou tudo, o embarque chegou no Brasil, nós ficamos quase 2 meses com a empresa sem receber importação, sem faturar. O caixa foi lá embaixo. E ali a gente teve a certeza do nosso propósito, de ajudar outros projetos sociais. Por quê? Porque a gente entrou no, acho que o pior nível de fluxo de caixa da empresa. E a gente estava num culto de manhã sentado na igreja. E eu lembro que o Bispo Júnior, ele falou assim, tá, temos o projeto lá da África, não sei o quê. E a minha esposa olhou para mim e falou assim, vamos fazer uma oferta diferente hoje? Eu falei, sério? Mas olha a nossa situação. Aí ela falou, vamos? Eu falei, vamos. Eu falei assim, vamos fazer a metade do valor do projeto. Para a nossa realidade, não dava. Mas a gente resolveu dar um passo porque estava tudo trancado. Você estava nos ajudando, cara. Não tinha para onde ir. Estava tudo trancado. A empresa não faturava, não recebia produto, não recebia importação, não tinha o que fazer. Vocês já tinham tido um feedback de que a Receita tinha negado, né, a primeira tentativa. Aí eu peguei e naquele domingo nós fizemos uma oferta. A melhor oferta é aquela que você faz depois que se arrepende, né? E quando ela fez a transferência, coloquei a mão na testa, comecei a suar o culto inteiro. Foi um culto difícil para mim. Mas assim, aí eu lembro que eu não sei se foi na segunda ou na terça-feira, você me ligou. Era tardezinha, começo da noite. E você falou assim no telefone. E aí, meu caro? Você sempre fala, meu caro, tudo bem? Eu falei, tudo. Você perguntou assim, ó. Você tá orando muito, cara? Eu falei, tô. Você tá jejuando também? Eu falei, também tô. Ele, rapaz, eu não sei o que aconteceu, mas a Receita Federal liberou. Então, assim, foi imediatamente 1 ou 2 dias úteis depois dessa semeadura. E aí eu entro nessa questão do teu livro. É extremamente importante que os empresários entendam qual é o poder do seu negócio nas mãos de Deus. Deixa eu te contar sobre essa situação aí, cara. Essa situação até hoje me emociona quando eu lembro, porque, cara, eu tenho uma equipe de 20 funcionários. E tava todo mundo nessa expectativa. Cara, você não tem ideia do que aconteceu naquele escritório quando saiu o teu radar. Foi algo, assim, realmente muito legal, cara. Assim, foi... Porque, como empresário, às vezes a pessoa não sabe a angústia que você passa com algumas coisas. Porque às vezes o funcionário tá olhando ali, ele tá olhando pro problema dele, mas ele não sabe todo o resto que você tá resolvendo. Exatamente. Toda a bomba que você tá carregando nas costas. E às vezes assim, poxa, mas porque, ó, o Leandro de carro novo, ó, o Leandro fazendo viagem pra cá, pra lá, mas não sabe a bucha que o cara teve que enfrentar lá atrás. Uhum. Então assim, tudo que estava acontecendo ali, todo mundo envolvido e, poxa, a Receita pediu balanço, todo mundo, vamos fechar o balanço, pediu não sei o quê, vamos fechar. Aí o meu funcionário foi lá e disse, vamos mandar os comprovantes dos impostos que ele... Então, o escritório inteiro estava envolvido nesse processo. Foi uma sacada fantástica, né? De pegar os impostos. Exato. Então, assim, cara, foi uma briga pela tua empresa. E, cara, foi assim, ó, a gente bateu o sino, foi uma festa. Pô, não sabia, cara. Cara, foi um negócio assim... Obrigado, Moreira Mendes. Deus abençoe vocês. Não, de verdade, cara, foi um negócio assim, cara, que a equipe inteira estava envolvida no teu projeto. Obrigado. Sabe? Então, assim, foram poucas situações na história do nosso escritório que gerou tanta alegria, assim, claro que teve muitas, mas assim, que foi assim, envolveu todo mundo, que foi o que aconteceu com a sua empresa. Então, foi uma história linda mesmo, assim, que fica marcado na nossa história, do cumprimento do nosso propósito. Porque a gente fala muito lá no escritório, Leandro, que nós temos um papel vital na vida de uma pessoa, porque nós estamos lidando com o sonho dela. Nós estamos lidando com as expectativas, nós temos uma importância muito grande na vida de cada cliente. Hoje, em março de 2024, nós temos 350 clientes dentro do escritório. Então, assim, são 350 sonhos, né? Isso que algumas empresas têm sócios, então pode chegar até 1000 sonhos ali. Então, assim,
A gente sabe a importância do nosso trabalho, a gente sabe a importância daquilo que a gente está fazendo. Então, assim, é batido no martelo o tempo todo dentro da nossa empresa a importância de honrarmos cada cliente, sabe? Cometemos erros, porque somos humanos, são 20 colaboradores, são 350 clientes, mas assim, cara, nós estamos constantemente buscando aprimorar o nosso processo. O nosso valor número 1 dentro do escritório é temos uma cultura de honra. Justamente porque se eu tenho uma cultura de honra dentro da minha empresa, os meus colaboradores, eles se honram entre si, eles honram a liderança, eles honram os clientes, eles honram os fornecedores, e isso faz um ambiente melhor. Mas eu também entendo que a honra, ela atrai o favor de Deus, né? Tanto que eu escrevi um capítulo inteiro sobre honra dentro do meu livro, justamente pela importância da honra. Se você quer ter um negócio que tenha o reino de Deus dentro do seu negócio, o princípio número 1, o valor número 1 tem que ser ligado à honra. Porque a honra é o que move o negócio. E eu vejo que você é um cara que busca você tem como objetivo a honra, né? E como é que você aplica isso hoje dentro da sua empresa? Hoje, nós, assim, depois eu vou voltar um pouquinho em 2019, que eu acho que é um fator muito importante que aconteceu, que as pessoas veem o agora, o que a gente está crescendo, mas não sabem que a gente praticamente quebrou e que eu tentei vender a empresa, né? Eu lembro disso. Foi assustador, que tempo difícil. Mas depois eu falo sobre isso. Que inclusive você me deve um kart até hoje, rapaz. Poxa, ele me cobrou na frente das câmeras. Rapaz, agora a internet inteira tá sabendo que você me deve uma corrida de kart. Se você tá assistindo aí, escreve kart nos comentários depois. Se chegar a 100 comentários kart, a gente leva o Renato. Rapaz do céu, olha, vou te falar aí. Mas tá um parte isso daí, né? Rapaz do céu. Vou morar pra... Depois eu quero que você conte por que você me deve esse kart. Conto. Mas o princípio de honra que nós aplicamos na empresa é um princípio muito simples, que eu penso, né, da minha maneira. Eu honro a Deus de maneira particular, honro a Deus de maneira profissional, honro a Deus estabelecendo princípios na empresa com relação aos meus funcionários, com relação à honestidade, a nunca falar, diga que eu não estou aqui, ou... o material atrasou por causa de uma importação. Não vamos dar qualquer desculpa. Vamos falar realmente o que aconteceu. A verdade tem que ser dita. E eu vejo que o brasileiro tem muito jeitinho de não falar a verdade. Ou de, eu vou omitir isso porque... Mas às vezes nós temos que, assim, ser preto no branco. Então a gente tem essa política de colocar tudo como honra a Deus nesses princípios, sabe? Sendo muito claro, mas a gente se respeita muito na empresa. A gente não é de levantar a voz com ninguém, a gente nunca ofendeu ninguém, nunca quebrou o pau com algum funcionário, nunca. Eu acho que muito pelo contrário. Provérbios fala que o paciente ele vale mais que um guerreiro, porque ele consegue alcançar uma cidade inteira. Então, a gente precisa entender que há momentos de guerrear, de que é na força do nosso braço mesmo. É você que tem que pegar o telefone e ligar. E ontem eu estava colocando pressão no pessoal lá, precisamos chegar a um número maior de vendas. É normal isso. Sim. Mas por detrás dessa guerra, a gente tem que ter a paciência, o domínio próprio. Então, a gente acaba estabelecendo isso. Porque, assim, se a gente não tiver esses princípios, a gente não consegue permanecer fiel ao nosso negócio, fiel à nossa casa e fiel à nossa vida com Deus, falando disso. Por quê? Porque aí eu vou voltar em 2019. 2018 eu praticamente quebrei. Comecei a vender tudo que eu tinha dentro da empresa. Por que eu quebrei? Má administração. Acabei confundindo as coisas, achei que podia abrir mão da empresa para fazer outras coisas e quando eu vi eu estava fazendo errado. Por quê? Porque eu não gerenciava pessoas. Então eu não tinha quem fizesse na minha ausência. Então eu acabei misturando as coisas e acabei quebrando. Então, eu acabei vendendo muitos móveis, né, da empresa. Até o momento que nós saímos do Estreito Florianópolis, eu tive que alugar uma casa na Palhoça, lá na ponte do Imaruí. Peguei minha família toda e saí. Eu morava na frente da Marinha, aqui no Jardim Atlântico. E ali, para mim, foi o momento mais difícil da minha vida. Por quê? Porque eu tive que abrir mão de tudo aquilo que eu tinha conquistado e que eu perdi por um erro meu, não de ninguém. E aí eu tive que me rebaixar. Só que a gente tem que entender o seguinte, se eu estou cumprindo princípios, eu vou entender que um dos maiores princípios que eu entendo hoje na Bíblia, e não falando para quem é cristão, você, mas para você que é empresário, funcionário e quer ter uma vida cada vez melhor,
Tem um verbo na Bíblia que é permanecer. E quando eu estava lá na Ponte do Imaruí, em 2019, cara, eu acordava de madrugada chorando. Não tinha mais por onde, cara. Aí eu pedi oportunidade para trabalhar numa empresa, me levaram para a Europa, fui lá para Letônia, leste europeu, passei um frio lá uma semana, fiz o contrato com uma empresa, voltei para o Brasil, comecei a trabalhar para eles aqui do Brasil, e lá perguntei para eles, olha, eu posso ainda continuar tentando reestruturar minha empresa? Pode, tranquilo. Falei, então tá bom. Então eu trabalhava um dia inteiro para eles e quando sobrava tempo eu ia para mim. Só que qual foi o ponto fundamental? Foi permanecer primeiro em Deus e permanecer acreditando no sonho. E permanecer acreditando no propósito pelo qual Deus me gerou e a empresa também. Então, eu trabalhava na sacada da casa, para tu ter ideia. Fechava o blindex atrás, as portas do quarto, ficava na sacada da casa. E ali eu peguei, assim como tem coisas penduradas nas paredes, eu imprimia versículos, colei umas 15, 20 folhas. E todo dia de manhã, assim, eu ficava olhando para aquilo lá e começava a declarar. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E começava a falar. Cara, quando eu terminava de falar aqueles 15, 20 versículos, eu tinha um leão dentro de mim. Eu não era mais já uma pessoa com medo do fracasso. E foi ali que veio a promessa do kart, pô, Renato. De um cara falido, destruído, que a gente chegou a dever 300 e poucos mil reais para fornecedores. Nem transportadora pegava mais os materiais, porque não, você está me devendo. Então eu não tinha como comprar, não tinha como vender, não tinha como entregar, porque ninguém fazia mais nada. E aí, em contrapartida, eu trabalhando com essa outra empresa, comecei a primeiro me organizar a minha vida particular, colocando as coisas em ordem, e sempre depois, no tempo que sobrava, cuidava da minha empresa para reestruturar. E eu coloquei como meta uma vez, 100 mil reais no mês eu vou vender. E aí teve uma vez que eu mandei para você a mensagem, que para quem não sabe, o Renato ele foi meu coach durante um tempo, me ajudou muito. É um cara que eu estimo muito, deixa eu abrir um parênteses aqui. Se não fosse a tua vida, eu não estaria aqui hoje. Tá? O teu propósito realmente, eu não sei se tem mais algum, mas o que é nítido na tua vida é que você foi feito para ajudar pessoas a crescerem nos negócios e a entender a mentalidade de Cristo. E se não fosse por você, meu amigo, a gente se conheceu naquele curso de coach lá em fevereiro de 2019, eu estava na maior pindaíba. Aí você fez o sorteio lá no grupo, lembra? Lá você falou assim, manda para mim a mensagem, eu mandei, aí você me escolheu lá para ser meu coach por 2, 3 meses. Ali no processo de coach eu desisti no final ainda, falei, para mim deu, vou vender a empresa, parei por aqui. Mas você nunca me deixou de lado. Você me ajudou durante um tempo ainda, falando, não, fica tranquilo, se concentre e se reerguer, depois a gente vê os acertos do Morenamente que você está devendo. Eu tô contando isso porque, assim, para quem vai assistir, tem que saber quem é que está do outro lado. Não é o Renato empresário, é um ser humano incrível, cara. É um servo de Deus que tem compaixão e que sabe discernir os tempos das coisas e sabe que no momento que tem que frear, mas sabe no momento que vai ter que acelerar. E quando acelera já não é mais você, é Deus fazendo. Então eu vejo assim, tudo que você fez por mim, pela minha família e por outras pessoas, é por isso que você está crescendo cada vez mais. Então, primeiro, fica o meu agradecimento. Obrigado, meu amigo. Lembro uma vez que você saiu lá do Saco Grande, né? Você morava, acho. E falou, preciso te encontrar. Você foi quase na Palhoça para me ver, para tomar um café, para contar um sonho que você teve na época. Para mim, aquilo lá foi uma virada de chave, porque era um momento de transição. Então, tudo isso aconteceu porque eu resolvi permanecer. João capítulo 15, uma vez eu estava lendo, e eu sou muito curioso. E eu detectei que no capítulo 15, Jesus estava falando com os discípulos dele, ele falou 12 vezes o verbo permanecer. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Permaneça em mim e vocês darão muito fruto. Permaneça em mim. E eu fui grifando. E aí você começa a entender umas coisas, porque o número 12 na Bíblia significa troca de governo. Então, se Jesus estava falando para os discípulos dele 12 vezes, permanece. Jesus estava querendo dizer o seguinte, se você permanecer ao ponto que eu quero, eu vou virar uma chave da tua vida, o governo não vai ser mais seu. Agora eu vou governar a tua vida. E foi ali que eu entendi. Eu falei, tá, vou permanecer. E continuava vendo aqueles versículos, falando todo dia. E passava uma semana, 2 semanas, nada de venda. E aquela meta de 100 mil. Até que uma vez, um cliente lá do Nordeste me manda um pedido num único dia de 87 mil reais. Foi ali que eu falei, pô, Renato,
Tem que te pagar o kart. Tem que pagar o kart. E isso foi em 2019. Eu não quero falar. Julgue você. O kart lá tava mais barato, agora é prejuízo pra mim. Mas assim, essa foi a história de que a gente começou a degalgar de novo, crescer devagarzinho, reestruturar, viemos pro estreito, tiramos a Anvisa, conseguimos o radar, você nos ajudou em todo o processo, agora a gente está aqui, trocamos a razão social da empresa e ano passado foi uma das grandes viradas de chave que nós tivemos. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente dependia de fornecedores nos Estados Unidos, que nós comprávamos porque eles compravam de outros lugares do mundo. E um dia eu tive um seguinte insight. Eu falei, quanto será que custa abrir uma empresa lá fora? E detalhe, a gente multiplica por 5 pelo menos, né? Sim. E foi aí que eu acho que o primeiro ponto é, se a gente não tiver uma rede de contatos boa, saudável, que pense grande, eles não vão você não vai a lugar nenhum. Então eu comecei a fazer contatos de novo. E aí foram me indicando pessoas que pensam grande, longe, não, vai dar certo, acredita. Blá, blá. E aí, enfim, cheguei, abri a empresa do Brasil, fiquei 6 meses, 7 meses sem conhecer ela, fui em novembro do ano passado lá para conhecer a empresa. Fui eu com a Bia lá fazer um bate-volta, esqueci minha carteira de motorista, não podia dirigir carro. Mas assim, qual foi o insight? O insight foi assim, por que eu vou ficar pagando outros no meio se eu abrir minha empresa eu posso me pagar? Vou continuar com o mesmo processo, porque a empresa ela tem que ter o sustento, só que em vez de eu dar dinheiro para os outros, eu vou dar dinheiro para mim de novo. E aí nós abrimos a empresa e começamos devagarzinho. Ainda estamos conhecendo o mercado americano. É uma mentalidade totalmente diferente, muito agressiva. Os caras ali só pensam, eles são muito racionais na questão do dinheiro. É assim ou é assim, ponto final. Né? E a gente aprendeu muito nesse sentido. E aí nós estamos lá com a empresa. Que legal, cara. Que legal. Cara, olha, primeiro queria te agradecer pelo teu depoimento. Uma corrida de kart tá paga. A corrida não tá paga ainda, mas que incrível, né? É interessante porque você que está nos acompanhando, você tá só ouvindo a história. Mas eu acompanhei toda a história, então assim, eu consigo ver o quanto você teve que ser firme, o quanto que você teve que ser, sabe, persistente naquilo que Deus queimava no seu coração, porque esse negócio, certamente, eu lembro que ainda perguntava pra você, cara, mas isso é de Deus? Aí você falava, cara, foi uma palavra que ele me deu. Então, se cara, permanece, porque ele vai te honrar. E essa é uma verdade, né? Quando a gente tem uma palavra, quando a gente acredita num Deus que, poxa, ele já falou, permanece, né? Que é isso que você tá falando. Agora, ver tudo que aconteceu e aonde você tá hoje, sabe, para mim é um grande exemplo disso tudo que você falou. Permanece, fique firme, seja firme. E, cara, eu acho incrível tudo que Deus fez na sua vida. E eu tenho certeza, Leandro, que cara, ainda não é nem o começo do que ele ainda quer fazer, né? A gente conversa bastante sobre isso e o quanto eu sinto em Deus que, cara, ele vai te levar para lugares que, sem sombra de dúvidas, você jamais imaginou que a tua empresa chegaria a esse tamanho, a esse porte. E eu vejo que há uma grande transformação acontecendo. Há uma grande, sabe, é como se Deus estivesse abrindo uma nova porta para você e que você agora está passando por um momento de transição onde você vai ter que ter um novo nível de maturidade, um novo nível de entendimento, porque o que eu entendo, tá? Eu entendo que a mesma pessoa que me trouxe até aqui não vai ser a mesma pessoa que vai construir o meu negócio daqui 1 ano e nem daqui 10 anos, porque o que eu aprendi até aqui me trouxe até aqui. Eu preciso buscar novos conhecimentos, me conectar com novas pessoas, com pessoas que vão me levar para um outro patamar de entendimento de negócios. Então, tudo isso faz parte de um processo de crescimento que só vai me levar para um novo nível quando eu estiver preparado para esse novo nível. Então, eu busco intencionalmente todos os dias me conectar, seja de forma física, presencial, com pessoas que já têm o sucesso que eu quero, seja de forma até mesmo virtual. Poxa, quais são os podcasts que eu assisto, quais são os filmes que eu assisto, quais são os livros que eu leio. Então tudo isso vai me preparar para esse novo patamar. Exato. E tem pessoas que acabam ficando estagnadas porque não buscam
Isso, e eu vejo isso em você, né? Que você está o tempo todo também buscando isso. Qual é o próximo passo que você vê para o seu negócio, Leandro? O próximo passo ele está fundamentado justamente nessa questão de desenvolvimento pessoal, né? Que você comentou aí com muita propriedade. Porque, assim, de uns meses para cá, eu comecei a estudar muito algumas questões profissionais. Então, por exemplo, nos últimos 2 meses, em 2 meses eu li 6 livros, de todo tipo de assunto. Fui lendo. E a gente vai juntando conhecimento com base nisso daí. O próximo passo nosso, na verdade, ele já começou. É um passo de expansão. Expansão na onde? Primeiro no território nacional. Então, nós temos uma gerente comercial. Depois de vários anos você batendo na tecla, cara, para de ser a formiguinha operária, vai para o estratégico, né? Então, agora nós trouxemos há um mês uma gerente de vendas, parte comercial, trouxemos mais vendedora, trouxemos agora funcionário na questão financeira também. A gente resolveu dar esse passo a mais. Por quê? Para sair do operacional mesmo e começar a quebrar a cabeça. E aí a gente começa a ver quanta coisa a gente tem pela frente. Então, o primeiro ponto é desenvolver o mercado nacional. O segundo ponto, mas não muito distante, qual que é? A gente já começou com a troca do contrato social e a inclusão de vários quinais ali, que a gente não atuava hoje, porque já surgiram projetos novos em contato com outros empresários do Brasil e do exterior, da gente desenvolver mercados lá fora e mercado interno, com outros tipos de produtos que até hoje eu nunca imaginei que eu entraria nesse segmento ou nesses segmentos. Então a gente já preparou tudo. Porque uma vez eu acho que o Whindersson Nunes disse, ele falou assim, a sorte não é para todos, é só para quem está preparado, né? E as pessoas falam que é sorte. Não é sorte, você preparou ela antes. Então a gente já deixou tudo pronto. Agora só estamos esperando. A gente continua os contatos nesse sentido, né? Sabe que é interessante esse momento de transição que todo empresário precisa passar, porque certamente no começo você faz tudo, né? Você é operacional, você é tático, você é estratégico, você que vai lá levar o produto no aeroporto, você que vai... Quando você brigou comigo isso daí? Mas chega um ponto no negócio que você precisa tomar decisões que vai impactar no caixa, né? Só que você não tinha percebido que já estava impactando muito mais, porque qual é o custo do seu salário dividido por hora, né, ao longo do mês, e qual é o custo de um operacional? Você vai ver que a conta operacional é muito menor. E aí muita gente acaba não se permitindo ter uma pessoa no operacional porque não quer ter essa despesa, só que ela está tendo uma despesa muito maior, porque o tempo que você está executando o operacional, o teu estratégico está ficando largado, né? Como se você estivesse no porão do navio, botando lenha na caldeira, e se não tivesse ninguém né, comandando, dirigindo o navio, né, dando a direção do navio. Então, o empresário precisa entender isso. Eu, desde o meu primeiro cliente no escritório, Leandro, eu já tenho um funcionário, já contratei um estagiário, um cliente de R$ 1.200 por mês, estagiário R$ 600 por mês. Então já é metade do meu faturamento para pagar o meu estagiário. Mas eu entendi o negócio que eu queria. Eu queria um negócio que me posicionasse como estratégico desde o começo. Então, é dessa forma que eu sempre trabalhei. Eu nunca quis ser operacional, embora em muitos momentos eu fui e ainda sou operacional. Por quê? Porque é um tempo. Mas Sim. Eu preciso entender que esse tempo precisa acabar. Eu preciso sair do operacional. Então, essa sacada é que todo empresário precisa ter. Agora me diz uma coisa. Você e a Bia, vocês têm tocado o negócio juntos. Qual é o papel da esposa sócia? Porque eu tenho certeza que, assim como eu, muitos outros empresários já tiveram essa experiência que talvez não tenha sido da maneira que queria, né? E eu vejo, poxa, uma sinergia muito legal de vocês dois, né? Vocês como sócios. Qual que foi a sacada para que isso funcionasse, Leandro? Eu acho que a sacada, eu volto de novo, é tudo dentro de casa. Porque a gente sorrir na frente dos outros, seja no comércio, na rua, na igreja, é a coisa mais fácil do mundo, você fingir algo, né? Mas eu e a Bia, a gente tem um respeito muito grande um pelo outro. A gente realmente se ama muito, a gente está casado há 21 anos, já com 2 meninos aí, o Felipe 20, o Matheus 17. E até hoje eu sempre chamo ela
de minha princesa ou meu chuchuzinho. Eu falo pra ela. E ela me chama de meu príncipe também. Eu acho que começa por aí. Há muitos anos atrás, e isso eu quero deixar um testemunho para todo mundo aqui, quando nós fomos montar a empresa, Deus usou uma pessoa e falou assim, à medida que vocês dois se respeitarem como sócios e como marido e esposa, o negócio de vocês vai crescer. Quando vocês não se respeitarem mais, o negócio vai quebrar. E a gente viu que toda vez que a gente se respeitava, algumas coisas a gente degalgava. E quando não se respeitava, as coisas diminuíam. Porque quando eu abro a empresa não é minha, se eu estou casado. A Bíblia fala que eu sou uma só carne. Acabou, cara. Ela pode estar no contrato social ou não. Ela é importante para mim. Eu não tenho mais como me separar dela. Ela faz parte da minha vida. Só que ela veio trabalhar comigo. Graças a Deus por isso, porque ela tem uma maturidade para lidar com algumas coisas que eu não tenho. Ela suporta algumas coisas que eu não suporto. Essa é a beleza do casamento e da sociedade. Então, a gente se dá muito bem, cara. A gente brinca todo dia no trabalho, a gente se diverte, a gente também fica sério, a gente às vezes tem que tomar cuidado para não levar o trabalho para dentro de casa, misturar os problemas. Mas não tenho um A para falar. Sou muito grato a Deus. Assim, se não fosse por ela e pela postura dela como mãe, como esposa, como empresária, eu também não estaria aqui hoje, não. Na verdade, assim, eu só tô aqui por causa dela, né? Porque, assim, a gente precisa entender uma coisa muito importante. A Bíblia fala em Salmo 127, fala assim, que se o Senhor não edificar a casa, algumas versões falam em vão e outra fala inútil será você fazer algo. A palavra inútil é muito pesado, cara. E eu levei isso para a empresa. Se Deus não edificar a minha empresa, é inútil o que eu estou fazendo. Eu preciso colocar Deus no negócio. E aí foi uma das grandes viradas, né? Que aconteceu. Que legal, cara. Que legal. Mas, minha princesa, eu te amo. E ela que cuida das finanças, né? Ela cuida toda a parte de bucha do financeiro. Então, por isso que você... e também você também precisa estar sempre... Porque é ela que vai liberar o dinheiro. Não, é amor e chuchu o dia inteiro. Principalmente ali no dia 5, no dia 20, 25, tem que ter um nível de elogio maior. Mas a gente tem conta conjunto, que cai para mim, cai para ela também, é tranquilo. Tá, e como é que vocês lidam, agora que entramos nesse ponto de finanças, até porque tem muito empreendedor que precisa aprender sobre finanças, né? E hoje vocês estão bem organizados nesse ponto, né? Não sei se sempre foi assim, mas como é que foi? Como é que foi isso, cara? O que vocês fazem? Como é que vocês fazem? Traz aí um ensinamento aí para nós. Eu acho que o ensinamento maior ela que poderia dar nesse sentido, né? Mas assim, primeiro que a gente começou a ver a questão das contas, colocar a casa em ordem, ver onde dava para acelerar, onde não dava, onde a gente tinha que diminuir, gastar menos como empresa, como pessoas. Mas também, assim, em contrapartida, e sendo o primeiro de tudo, acho que são os princípios de Deus, né? A gente nunca vai fugir do reino, cara. Então, a gente tem como princípio, eu e a Bia, todo mês, a gente primicia, e a gente dizima e oferta. Precisa fazer os 3? Nós entendemos, biblicamente, que sim. E sobre isso, que nós temos feito já há mais de 10 anos, isso daí mudou a nossa vida. Então, a gente tem isso como um princípio muito forte, latente na nossa vida, além, é óbvio, de tomar todo o cuidado empresarial e profissional para que as coisas cresçam. Mas, em muitos casos, a gente, às vezes, você olha para a realidade e você fala, vou ter que dar um passo. Vai me custar, vai me dar medo, mas eu vou precisar fazer, porque eu imagino que daqui 1 ano, 2 anos, eu vou estar no outro nível. E foi o que a gente fez agora. Trazendo as pessoas, a gente olhava e falava, meu Deus, como é que vai ser isso? Não, mas vamos pensar lá na frente. Vale a pena ficar um pouco agora sem dormir, preocupado, para daqui 1 ano começar a colher de novo, né, meu amigo? São passos que, como empresários, nós precisamos dar muitas vezes, né? Tem uma expressão que eu ouvi alguns anos atrás, e eu até gosto bastante dela, que é, muitas vezes a gente precisa jogar o chapéu do outro lado do muro e correr para ver onde caiu, né? E como empresário, muitas vezes precisa ser assim. Porque verdade. Se você quer avançar com o seu negócio, não tem jeito, você vai ter que tomar passos que talvez você se sinta um pouco inseguro de fazer, né? E eu vejo assim, como eu
acompanho muitas histórias de sucesso, eu leio bastante sobre biografia de empresários, né? Aqui no podcast eu converso com muitas pessoas, então eu sei que dentro das histórias de empresários de sucesso, houve momentos que se precisou tomar decisões muito disruptivas, né? E o que eu peço sempre a Deus e o que eu estou sempre atento é quando é para eu dar esse passo. Exato. Porque eu não tenho medo de dar passos, né? Não tenho mesmo, sabe? Eu realmente dou passos e vou e já errei muito. Leandro, já errei muito. Cara, cada M que já aconteceu. Mas no final das contas, né, o resultado é positivo porque teve muita coisa boa nisso. Né? Então, assim, estarmos aqui hoje é resultado positivo do ativo menos o passivo, do custo menos despesa, né? Aliás, faturamento menos despesa, que no final das contas bateu a conta. Então, eu acho que como empresários nós temos que aprender a usar. Né? É isso aí. E, Leandro, dentro né, você já falou bastante sobre os passos que você está dando, o futuro. Tem mais alguma coisa que a United tem se destacado e que você gostaria de dar ênfase nessa oportunidade? Olha, eu esqueci de falar algo muito importante com relação a United América, né? Tá lá em Miami, situado em Miami desde maio do ano passado. Eu falei muito a questão da gente se pagar lá fora. Para que eu vou pagar outro se eu posso também fazer esse serviço? Tem sido desafiador, mas não foi o que nos motivou. Qual foi a raiz de tudo? Foi de que nós dependíamos de informações com relação a embarques, posições de entrega, e a gente não tinha isso. Ou demorava-se muito para conquistar dos nossos fornecedores. E isso estava punindo a gente aqui no final, porque a gente não conseguia se antecipar a alguns atrasos ou entregas ou qualquer tipo de informação para avisar os clientes. Então, agora, com a empresa lá fora, tudo ficou mais fácil. Porque eu centralizei a dor minha aqui no Brasil e a dor do meu cliente para resolver lá na ponta da corda. Então, lá fora, eu converso com os fornecedores do mundo inteiro, tenho tudo na palma da minha mão, já consigo avisar os vendedores e os vendedores avisam os clientes. Ó, isso vai atrasar, isso daqui está com isso nós vamos entregar, vai antecipado, vai chegar no próximo embarque. Então, essa foi a nossa maior dor e é que ainda nós estamos contornando, que foi o motivo principal da abertura da empresa, né? Muito bom. Uma sacada que certamente impacta no resultado. Então, é isso que o empresário tem que fazer, tem que estar atento àquilo que vai impactar positivamente o resultado e também negativamente, porque daí se você tem entendimento de que algo pode prejudicar o teu caixa, o teu resultado, você evita. Exato. Né? Então, assim, é essencial estar atento. E muitas vezes estar atento... tem uma frase que o meu avô dizia que é interessante. Ele dizia que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. e essa frase, no final das contas, ela tem um fundo de verdade, porque o empresário que está afundado na operação, ele perde muitas oportunidades, porque ele não está olhando para os resultados da empresa, ele não está tendo tempo de estar aqui conversando com o empresário, aprendendo, tendo insights, ter tempo de assistir um podcast para aprender algo de alguém. Uhum. Então, assim, o falta de tempo no trabalho te gera, né, aliás, a sobra de tempo te gera oportunidades que talvez quando você estivesse ali com a cabeça baixa fazendo a operação, você não tenha. Exato. Eu acho que assim, o Renato, eu queria até compartilhar aqui algo que mexeu muito comigo há um tempo atrás, estudando a Bíblia, voltando de novo. Porque assim, a gente fala muito sobre Abraão. E um tempo atrás eu estava lendo, e quando fala que Abraão foi levar Isaac para se sacrificar, fala assim que Abraão foi com seus servos, com os jumentinhos e com seu filho. Só que eu comecei a levar isso para o lado empresarial. De que maneira? Ele delegou as coisas. Meu filho, você vai levar a lenha, mais isso. Meus servos, vocês vão levar isso. Meu jumentinho vai levar aquilo. Só que a Bíblia fala que ele foi o homem mais rico naquele tempo. Quer dizer, era um empresário de muito sucesso. A ponto dele ter que se separar do filho dele porque a terra não... do seu sobrinho, porque a terra não comportava os dois juntos. Então, ele tinha tanta coisa na mão dele, e mesmo assim, ele delegou naquele momento, cada um fazer um negócio, só que ele fez algo muito, muito importante.
A Bíblia fala que por 3 dias, no deserto, até chegar no monte, ele foi o responsável por levar a brasa acesa para o sacrifício. Cara, se você parar para pensar, Abraão naquela época estava com 120 anos. E a gente dá desculpa que não tem saúde, está cansado. Ele, por 3 dias no deserto, ele ficou preocupado, sempre em colocar a brasa, para chegar no momento exato, ter fogo ali suficiente para fazer o propósito de Deus acontecer. E no momento de fazer o negócio acontecer, foi com ele. Ele foi o cara da decisão, que sai do operacional e realmente tem que estar na cabeça do estratégico. Então, o que eu aprendi? Que os principais pontos de estratégia que a gente vai ter que tomar na nossa vida como servos de Deus, como empresários, se a gente tiver 3 dias cuidando bem da brasa, que é o relacionamento com Deus, quando vier, a gente vai escutar muito fácil a voz de Deus do alto, falando, opa, pode parar que daqui para frente é comigo. Muito bom. Né? Então, não sei se já deu o horário, mas eu termino aqui. Gente, que legal. Gente, você que está nos acompanhando, que chegou até aqui, que certamente está gostando do conteúdo, senão você não tinha chegado até aqui. Que honra tê-lo aqui. Eu quero te convidar, né? Se você ainda não curtiu, curta esse podcast, compartilhe, né? Se você ainda não segue o nosso canal, siga, porque certamente o canal está crescendo e com muito ajuda dos nossos seguidores, pessoas que têm acreditado nesse projeto, têm visto resultados nesse projeto. Hoje eu tive aqui a honra de receber Leandro. Leandro, deixa uma mensagem para quem está começando, porque você teve um começo, né? Então, o que você diria hoje para quem está começando para não errar ou aproveitar alguma oportunidade? Eu diria para você que está começando hoje ou que começou recentemente, permaneça. Eu acho que essa é a palavra principal. No mundo profissional a gente fala muito sobre resiliência, mas eu prefiro falar permanecer, é mais fácil. Permaneça acreditando nos teus sonhos, permaneça acreditando naquilo que Deus colocou na tua mão, permaneça acreditando que você é capaz, busque também mais capacitação, mais conhecimento profissional, busque mais daquilo que Deus tem para você também, mas permaneça. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Mas se você lutar por você, pela tua casa e por Deus, no determinado momento Deus vira a chave, cara. Muito bom. Eu quero deixar um beijo para minha esposa, Beatriz, para o meu filho Felipe, Matheus. Quero te agradecer também, meu amigo. Só tô aqui de novo porque você me ajudou. Muito bom, obrigado, meu. Eu me senti até no programa da Xuxa. Quero deixar um beijo. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pro Renato. Meu amigo, mais uma vez, obrigado, hein? É isso, eu que agradeço. Obrigado.